Fala, alunos do sexto ano, vamos agora para a segunda parte do nosso caderno 6, tá? Vamos dar dicas e explicar conteúdos da questão número 5 até a questão número 9. Bom, a parte de conteúdo desse caderno agora, da questão 5, a gente vai trabalhar com equivalência, simplificação e comparação de frações, tá? É bem tranquilo, é como se fosse quase a mesma coisa. Bom, então vamos lá. Temos um exemplo no caderno que tá assim, ó. Presta atenção nesses desenhos que eu vou fazer agora. Bom, temos essas 4 figuras, tá? Na apostila tá desenhado bem melhor, então finge que tá igual da apostila. Primeira figura, eu tenho essas 2 partes e eu quero só uma. A segunda, nós temos 4 partes no total e eu quero essas 2. Nós temos aqui 6 partes no total e eu só quero considerar essas 3. E por último, 8 partes e eu quero considerar apenas essas 4. Quero que vocês percebam, tanto no caderno, tanto que no meu desenho, que as figuras são todas iguais. Tudo bem que eu dividi em parte, num total de partes diferentes. Mas se vocês olharem, ó, essa parte equivale a mesma que da segunda, que a terceira e que a quarta. Ou seja, todas essas frações, elas são iguais, porque elas representam o mesmo desenho. A única coisa que está mudando nelas são os números. Realmente, os números, elas possuem números diferentes. Só que o que vale é porque todas elas são iguais. É da onde vem a ideia de equivalência, tá? Nós temos a escrita diferentes através dos números, porém todas elas representam a mesma parte, as mesmas partes, não importa o desenho. Metade é igual a 2/4, porque nós estamos considerando a mesma parte da metade. Então, assim, frações equivalentes indica essa ideia de números são escritos de forma diferente, são números diferentes, né? Porém, todas elas representam a mesma ideia, o mesmo desenho. O negócio é nós descobrirmos como eu posso conseguir escrever frações equivalentes. Eu tenho fração meio. Mas eu quero escrever uma outra fração, só que com outro número. Eu não quero usar o número 1, 2. Lembrando, eu quero escrever uma outra fração, só que o igual tem que continuar, tá? Eu não posso simplesmente colocar 3/4. Nunca. A fração meio é diferente do 3/4. Então, existe uma regra que é o seguinte. Para que a gente consiga escrever frações equivalentes, basta vocês utilizarem a ideia de multiplicação, ou divisão também, tá? Então, vou fazer assim, eu quero multiplicar aqui embaixo por 3. 2 vezes 3 é 6. Só que para você manter a ideia de equivalente, a ideia do igual, lá em cima você também tem que multiplicar pelo mesmo número, tá? Tá vendo aqui, ó? Eu escolhi o vezes 3, a escolha foi minha. Você poderia ter colocado vezes 4, vezes 5, não importa. Só que o que você fez embaixo, você tem que fazer em cima também. Então, as frações 1/2 e 3/6, elas são frações equivalentes, são frações iguais. Uma outra aí, tem essa fração, 5/7. Eu quero escrever uma outra. Caramba, uma outra? Escolhe um número qualquer, vou escolher o 10. Se lá em cima eu multipliquei por 10, de forma obrigatória, para que continue a ideia de frações iguais, embaixo também tem que ser vezes 10. Então, as frações 5/7 e 50/70, elas também são equivalentes, tá? Nós podemos também com a ideia de diminuir. Vamos dizer assim, eu tenho essa fração aqui, 10/16. Eu quero uma fração equivalente, mas eu não quero fazer vezes aumentar. Eu quero usar números menores. Eu não quero usar 10 e 16. Eu quero que ela represente por números menores. Isso nós chamamos de simplificação, tá? Quando você quer diminuir os números da fração, lembrando que você ainda quer continuar com o equivalente. E simplificação, ela é também uma equivalência. Só que em vez de você usar vezes, você vai usar contas de divisão. Então a gente só chama de simplificar só para mudar a conta, mas é a mesma coisa, tá? Eu vou dividir o 10 por 2. O 16 também deve ser dividido por 2. Lembra da regra que o vezes embaixo e em cima tem que ser o mesmo número? A simplificação também, tá? Em cima, embaixo, em cima, não importa a ordem, tem que ser dividido pelo mesmo número. Então eu tenho 5 e eu tenho 8.
Ótimo. As frações 10/16 e 5/8 são equivalentes. E você simplificou ela, porque você diminuiu os números 10/16 para 5/8. Olha uma outra ideia. O 16 dá para dividir por 4. Beleza. Só que você consegue dividir exatamente 10 por 4? Não. Então, na simplificação, você tem que tomar esse tipo de cuidado. Nem todas as divisões vão dar certo, tá? Eu só posso usar divisões onde os resultados serão exatos. 10 não é possível dividir por 4 de forma exata, então você não pode simplificar usando 4. No caderno, a gente fala também de frações irredutíveis, ou seja, você chegar até o final. Deixa eu colocar um exemplo aqui. 12/24. Vamos simplificar, vamos reduzir o 12/24 até chegar onde não é mais possível. Bom, eu posso dividir por 2 em cima, embaixo também permite. Então, ótimo. 6/12. Bom, 6/12 tem como você continuar dividindo, então você continue, tá? Você não pode parar. Ir até o irredutível é você chegar até nos números onde não é mais possível diminuir. Então eu vou dividir por 3 agora, porque eu sei que dá para dividir por 3. 6 dividido por 3 é 2. 12 dividido por 3 é 4. Então, ótimo. Putz, mas 2, 4, dá para eu dividir por 2. Beleza. 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. Não tem mais como dividirmos o número 1 e o número 2 pelo mesmo número. Então, essa fração que eu circulei, 1/2, nós chamamos de irredutível. Bom, existem maneiras diferentes de simplificar. Veja que aqui eu dividi uma vez, dividi pela segunda e dividi pela terceira. Eu tive que fazer 3 divisões. Eu poderia ter usado uma só que isso depende muito do meu nível de tabuada, tá? Eu posso dividir lá em cima e lá embaixo por 12. Olha o que vai acontecer. Já sai direto o nosso meio, tá? Isso depende muito de aluno para aluno. Não tem jeito certo. Eu posso dividir até onde eu conseguir? Pode. Ou você pode fazer várias divisões ou uma só. Depende muito do aluno, tá? Vamos ver agora a ideia de comparação. Comparar frações é você comparar entre igual, menor ou maior. Uma ideia. Quem é maior? Bom, 2/7, 5/7, o sétimo já está dizendo, né? É a mesma ideia. É a figura que foi dividida em 7 partes. Então, quem tem mais partes? 2 partes de 7 ou 5 partes de 7? Logo que é o 5 partes de 7. Essa é maior. Agora, olha essa ideia. Quem é maior? 2/5 ou 3/4? 3/4. Eu não consigo ter uma ideia, tá vendo por quê? O 5 e o 4, eles não dão a mesma parte do que em cima. 2 partes de 5 é maior que 3 partes de 4? Não sei. Se aqui fosse 5, daria para responder. Então, uma dica. Usem simplificação, porque os números aqui de baixo deveriam ser iguais. Mas como que eu posso fazer? Uma dica. 5 vezes 2. Você pode até fazer isso. Só que você vai perceber que 5 vezes 2 é 8 e não vai chegar no 4. Então, uma dica que eu falo para vocês é usar o quê? A multiplicação, a equivalência forçada. Você pode fazer isso aqui, ó. O 5, você multiplica por 4. 5 vezes 4, 20. Se o 5 você multiplicou por 4, lá em cima você também multiplica por 4, tá? 2 vezes 4, 8. Agora é a vez do 4. O 4 vai ser multiplicado por quem? O 5. 4 vezes 5, lá em cima você também multiplica por 5. O que eu quero que vocês percebam é, essa forçada do 5 usar o 4 e o 4 usar o 5, sempre vai dar o mesmo número lá embaixo, que é o 20. Agora sim, quem é maior? 8 de 20 ou 15 de 20? 15 de 20 é maior. Se o 15 de 20 é maior, é porque o 3/4 seria maior. Vamos ver as atividades agora, tá? Que eu vou explicar um pouco em cima delas. Bom, atividade número 5 e atividade número 6, vocês estão vendo aí na tela. Atividade 5. Marca a alternativa que contém todas as frações equivalentes a 5/8. Bom, uma dica. Vocês vão ter que fazer vezes 2 e ver qual que vai dar. Depois,
vezes 3 em cima, vezes 3 embaixo. Vão fazendo essas equivalências multiplicando, e aí analisam as alternativas e vejam qual é uma que vai dar todas certas, tá? Atividade 6. Quais pares de frações são equivalentes? Vamos ver o par 1. 2, 7. 6, 21. Bom, 7 virar 21 é 1 vezes 3. Tá, vamos ver se vai dar certo. 7 vezes 3 é 21, perfeito. 2 vezes 3 é 6, perfeito. Então, elas são equivalentes. A 1 é. Façam isso na 2, na 3 e na 4. Vai multiplicando. Se der tudo certo, é porque é equivalente. Se não der, é porque não é. Próxima questão. Vocês estão vendo a atividade 7 aí? Nas seguintes equivalências, falta um termo das frações representado por interrogação. Marca a alternativa que contém todas as respostas corretas. Então, uma outra dica. 1. Eu tenho 3 quartos igual a 15 e temos aqui. Bom, o 3 para virar 15 é só você fazer vezes 5. Automaticamente, como é equivalência, 4 vezes 5, você já sabe quem vai estar no lugar da interrogação. Uma outra dica aqui. Olha o 2. O 2 eu vou deixar como desafio. O 9 virou 15, mas não dá para fazer vezes, não dá nem para fazer divisão. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ter que pensar, tá? Eu posso simplificar. Aí, que é a dica, quero que vocês pensem. Qualquer coisa, entre em contato com os professores, tá? Atividade 8 e atividade 9. Atividade 8 é comparação. Foi como eu expliquei para vocês. Atividade 8. 1. 5 nonos e 2 nonos. Quem é maior? Já sabe. O item 2. E são diferentes, é o 2 e o 4. Então você vai ter que transformar em igual. Uma dica, se você multiplicar por 2, a primeira, você vai conseguir chegar. Ó. Pronto, ambas têm 4. Já dá para saber quem que é maior. Vão pensando, agora a ideia é com vocês. Às vezes eu tenho que multiplicar, às vezes eu tenho que dividir, às vezes eu tenho que fazer o quê? Olha essa terceira. 3, 10, 4, 15. O que eu chamo de forçar, tá? 10 virar 15 na conta de vezes não dá, mas você pode fazer o 10 multiplicar por 15 e o 15 multiplicar por 10. Lembra daquela forçada? Já dei bastante dica para vocês aí. A atividade número 9, pessoal, ela é só montar a fração, tá? Ela ficou um pouco errada aí. Bom, em uma turma, 10 meninos e 15 meninas. A fração que pode representar a relação entre o número de meninos e o total, então fica para vocês aí, tá? Ela seria mais ou menos assim. Aqui embaixo o total, só somar. E lá em cima nós queremos o número de meninos. E a fração já está pronta. Tchau, tchau, até a próxima.